Olá, dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Vamos falar sobre o jogo de ontem, emoção pura, né? Final do jogo, gol no último segundo praticamente, uma alegria tremenda no Barradão e fora do Barradão para a nação rubro-negra, evidentemente. E nesse vídeo eu estarei com Adson Piedade para falar a respeito das dificuldades que o Vitória teve de criar oportunidades, dificuldades até chegar ao gol do adversário. Além disso, a gente vai, evidentemente, além de mostrar o problema, né, tentar achar a solução. Adson Piedade ontem estava bem agitado, bem assim, preocupado com o Vitória dentro de campo, e hoje, com mais calma, a gente vai tratar sobre isso aqui, tá bom? Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, a meta de 1000 likes para esse vídeo aqui, e se não for inscrito, não for inscrita, se inscreve aqui no canal, é gratuito, só apertar ali em inscrever-se, aqui, né, aqui abaixo, tem uma logomarcazinha do Dinâmico, você aperta nela e inscrever-se e já está inscrito ou inscrita, beleza? Adson Piedade, olha ele aí, ao nosso lado, nosso comentarista, que é o 10 e faixa, está conosco. Adson, seja bem-vindo a mais um vídeo desta feita para tratar a respeito do Vitória ontem contra o CRB, Adson. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, torcedor rubro-negro, dinâmicos, dinâmicas. É um prazer novamente estar aqui gravando e dar uma palhinha, né, do que foi Vitória 1, CRB ontem, naquela noite mágica, mais uma vez, no Barradão, Anderson. Beleza, então, meu querido Adson Piedade. Olha, a gente tem que começar, evidentemente, por partes. Afinal, Adson Piedade, no primeiro tempo, até o próprio Léo Condé falou que o Vitória foi pior no primeiro tempo do que no segundo. Então, analisando a primeira etapa, eu não posso esquecer daquele lance do Rodrigo Andrade, quando o Rodrigo recebe uma bola dentro da grande área, tinham mais dois companheiros sozinhos ao lado e ele prefere fazer uma jogada individual, tentar ser herói, né? Como a gente estava falando muito na jornada de ontem, e aí não deu passe, o Vitória não abriu o marcador. Enfim, sobre o primeiro tempo, Adson Piedade, eu gostaria que você falasse aqui no oferecimento do comprimido Simparic, proteção contra pulgas, sarnas e carrapatos durante 35 dias. O que é que o comentarista achou sobre a primeira etapa de Vitória 0-0 com o CRB? Evidentemente, na segunda, Vitória fez o gol, mas falando da primeira, antes, Adson. Olha, Anderson, antes de a gente adentrar mesmo no primeiro tempo do jogo de ontem, a gente tem que colocar para o torcedor a forma do time de Condé jogar no momento ofensivo, né? Então a gente tem falado muito sobre o intuitivo. O que é isso? É deixar as ações, todas elas, nas mãos ou nos pés, né, dos jogadores. Então, quando você tem um modelo de jogo desta forma, acontece coisas como aconteceu no início daquela partida, né? Uma junção de acertos e equívocos que, se você não aproveitar, por exemplo, um lance como teve o Rafinha, mesmo que tivesse o VAR e o VAR fosse anular, e o de Rodrigo Andrade, que poderia ter servido melhor, o jogador melhor posicionado, que foi o Gamalho, ali está explícito que está na mão do jogador. Né? Se naquele momento ali tivesse uma jogada tramada, bem trabalhada, esse Rodrigo, quando a gente fica ali, foi uma bola de pressão que o Vitória roubou aquela bola de Rodrigo Andrade. Pressionou, roubou bem a bola. Se tivesse já um mecanismo treinado, se for um volante que roubar e estiver fora da área, serve alguém que esteja melhor colocado, porque já não tem um bom chute, ainda mais com a perna esquerda, como o Rodrigo Andrade queria chutar. Então, antes de falar do primeiro tempo, a gente tem que dizer isso, né? Que as ações ofensivas do time de Léo Condé são todas elas decididas pelo jogador. E o torcedor pode dizer, mas não é sempre o jogador que decide? Claro, é sempre o jogador que decide. Mas se você tem metodologia de treino, de cenários de jogo, até de pressão mesmo, quando você treinar, pressionar para roubar a bola, o que é que você faz depois que rouba essa bola? Você pode treinar isso também e deixar pré-estabelecido. E isso o Vitória não tem. Então, sobre o primeiro tempo, já pegando essa emenda, o Vitória perdeu essas duas oportunidades. Né? Quando você perde duas oportunidades contra um time que está sem confiança, e você está com confiança, mas ansioso, perde aquelas duas oportunidades, e seu jogo é um jogo intuitivo, você traz o adversário para cima de você, você dá moral ao adversário, e foi o que aconteceu. Durante os 45 minutos, o CRB do primeiro tempo, o CRB foi melhor do que o Vitória. O CRB foi melhor que o Vitória, teve as melhores oportunidades. O Vitória eram 3 linhas espaçadas, né? Tinha primeira linha da defesa muito atrás, os dois volantes, uma entidade separada
da linha de 4 atacantes, porque o meia não funcionou. Então, vou chamar de 4 atacantes. Então, tinha 3 linhas, uma na zaga, outra no meio e outra lá na frente esperando só as bolas longas ou as bolas quebradas, né? Tanto o Rafinha de um lado quanto o Mateuzinho do outro, eles não faziam essa diagonal aqui, ó. Saía de lá onde eles estão, sendo marcados, sair para vir buscar cá atrás dos volantes e do zagueiro, para daí sim fazer a trama da jogada. Tinha o Oswaldo, né, com muita vontade, caindo do lado, tentando entrar pelo meio, mas não estava também numa noite tão inspirada. Ainda assim, ajudou demais o Vitória. Então, no primeiro tempo, Vitória muito espaçado, perdeu as chances. Quando você, nesse jogo intuitivo, se você tiver chance, tem que fazer para poder trazer o adversário para cima de você e você jogar em transição. Como não houve isso, o CRB cresceu no jogo, o Anselmo Ramon entrou no jogo, começou a criar problemas para o Vitória nesses espaços deixados. Alguns jogadores numa noite não tão boa, como o Marcelo novamente, né? Outros fora de ritmo, que eu não teria escalado de início, como o Rafinha e o Marco Antônio, apesar de o Marco Antônio ter feito um jogo legal, ok, o Rafinha não foi bem, foi mal. Talvez o único que eu trouxesse para a partida, como eu disse, era o Léo Gamalho. Então, o primeiro tempo saiu barato, 0-0, e para o segundo tempo, que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, o CRB abdicou de jogar, e aí o Vitória melhorou um pouco. Beleza, então, Adson Piedade. Bom, o time do Vitória é o líder da competição, evidentemente, é o primeiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 18 pontos, e agora enfrentará o Avaí. Mas o foco desse vídeo aqui, rapaziada, é o jogo de ontem, evidentemente. Como eu falei no princípio, foi muito grande a emoção. É claro, não tinha como conter, né? O cara que não se emocionou no gol de ontem tá morto por dentro, ou de repente perdeu o amor pelo clube. Não tem como não se emocionar. A gente passou raiva o jogo inteiro, evidentemente, né? Primeiro aquela expectativa de ganhar e tal, depois o Vitória vai jogando mal, já vai criando aquela coisa da dúvida, né? Meu Deus do céu, será de novo? E o primeiro trimestre foi daquela forma, será que tá voltando? O time perdeu as 2 últimas, e vem as incertezas, e vem a preocupação, aí gera ansiedade, e isso tudo, quando chega ao final do jogo e tem uma falta, me impressiona que todo o estádio do Barradão tinha fé que o Vitória iria marcar o gol naquela falta. Foi incrível, memorável e antológico que teve ontem. Foi uma energia que o Flanquel, inclusive, consegue até na narração dele transmitir o que todos do estádio estavam pensando. Sabe aquela coisa de todos se unirem em prol de uma coisa? Foi isso que ocorreu ontem. E o Vitória terminou saindo vencedor porque foi feliz o Wagner Leonardo ao fazer o gol, foi feliz o Oswaldo a fazer a cobrança de falta venenosa mais uma vez. Porém, na segunda etapa, Adson, foram feitas algumas alterações. E como na primeira o próprio Léo Condé criticou, e a gente mesmo, né, você no intervalo da nossa transmissão falou sobre isso, na segunda etapa eu não vi muitas diferenças e preciso confessar. Continuou bem o Lucas Arcanjo, que para mim foi o melhor em campo no jogo de ontem, e há uma entrada, a entrada do Wellington Nem, que mudou o rumo das coisas. Primeiro, para dar uma contribuição anímica na equipe, porque ele entra já ligando todo mundo, vamos, e quando os caras veem o Wellington Nem naquela batida, naquela pegada, arrastando o time, com a bola nos pés e também no espírito dele, né, de arrastar o time para ser mais um pouco ofensivo, acho que o time se ligou um pouco mais, a torcida também se ligou ainda mais, e o Vitória conseguiu se superar, para mim, viu, Adson, um pouco do que foi o primeiro tempo. Não me convenceu também a segunda etapa de Vitória e CRB, mas eu queria ouvir a sua análise, Adson. Olha, é até bonito, né, a gente comentar esse segundo tempo, porque não te convenceu, não me convenceu, mas eu, na minha opinião, eu trago alguns detalhes que foram importantes para isso. O primeiro que o Vitória fez, logo na virada, 2 substituições, uma por ordem médica, saiu o Camutanga, entrou o João Vitor, e entrou o Vieira para estrear no lugar de Marcelo, que está desgastado, tá? É visível. O jogo dele é físico, né, de Marcelo, não é um jogo técnico. Então, quando o seu jogo é só um jogo físico e você está sem esse físico, está desgastado, você não vai jogar em alto nível. Então, a Vitória trocou buscando o quê? O que falta também de ajuste nos jogos de Condé. Nossos laterais, talvez por estratégia deles, não ultrapassam, não fazem triangulação pelos lados. É pouco, é muito pouco. Às vezes faz tabela de 2, mas não triângulo. Não cria esse triângulo dos lados. Então, com o Vieira, que é um pouco mais ofensivo, acho que ele buscou isso, atacar um pouco mais pelo lado de
de Vieira, segurar um pouco mais o desgastado Zeca, que também está um pouco desgastado, que até foi no fundo no primeiro tempo em algumas bolas, né? Diga-se de passagem. Então essas foram as duas primeiras substituições do Vitória. Mas taticamente, o Vitória pegou a primeira linha, subiu um pouquinho dos zagueiros, subiu um pouquinho, pediu para, antes de sair até aconteceu, que o Mateuzinho aproximasse mais dos volantes para receber essa bola. O Rafinha continuou sem aproximar, mas aí é que tá. Quando o Mateuzinho conseguiu começar a pegar essa bola de um lado para girar do outro, que é um papel do meia, não é só ser agudo, vertical. Você tem que também trabalhar essa bola, tirar de um lado, botar para o outro, circular rápido, para poder pegar a defesa desguarnecida do outro lado. Aí o Oswaldo começou a entrar mais no jogo, começou a aparecer também, fazendo essa diagonal, voltando, Vitória deu uma leve melhorada. Mas aí o CRB, que abdicou da partida, saiu do 4-2-3-1, que estava jogando no primeiro tempo, nem linhas estava fazendo, porque o Vitória não incomodava, e fez 2 linhas de 4. Fez 2 linhas de 4, com referência na bola, e começou a marcar para o zona, e dificultou as ações. É aí que o jogo intuitivo é pouco repertório para você furar bloqueio assim. A gente vem falando desde que o Vitória estava vencendo da Ponte Preta. Vai ter que trabalhar e continuo falando, ou trabalha mais isso, ou para. Ah, mas não tem mais tempo de treinar. Vídeos, tem que criar, assim como ele cria muito bem a bola parada, né? A ensaiada da bola parada, ele tem que criar esses mecanismos de bola rolando para furar aqueles bloqueios. Então, ficou parecendo que o Vitória estava ruim como no primeiro tempo. Não, deu uma leve melhorada, mas a dificuldade do segundo foi pior, porque o CRB se fechou todo. Onde a gente tinha espaço à vontade no primeiro, no segundo, entendi, o CRB se fechou, todos os espaços diminuíram. Ainda assim, quando foi chegando lá para o final, o CRB sentiu, porque o time é mais velho, cansou. Aí começou também a gerar um pouco de espaço. Foi aí que o Wellington entrou e passou a desequilibrar. Com o quê? Com dribles que quebra a linha e com arraste, tá? Aí é para ser titular já, não sei, porque importa também a parte física. Não sei se ele vai aguentar 90 minutos numa batida daquela. Mas ele desequilibrou aquele meio campo ali. Não foi ainda assim excepcional, não decidiu o jogo, mas ajudou bastante a empurrar realmente o CRB para trás e ficar só rifando a bola e a gente voltando, sufocando. Uma hora o gol ia ser penalizado o CRB, porque abdicou de jogar e foi isso que aconteceu. Né? Entrou Railan, mas talvez a melhor substituição de Condé ontem foi Railan, porque Copete entrou e começou a incomodar pela esquerda. É um jogador forte, alto, veloz, então ele botou Railan, mesma altura ali, estatura, para brigar. Então foi uma ideia boa de Condé. E sofreu a falta o Railan e Oswaldo colocou com a mão lá na cabeça do bom Wagner Leonardo e a gente saiu feliz do Barradão. Então o segundo tempo foi isso que aconteceu, meu cara, Anderson Matos. Que pareceu que o Vitória jogou mal igual o primeiro, mas não foi tão assim. Eu acho que deu uma melhorada, mas as dificuldades do segundo, com ansiedade, com tudo isso, com os gols que a gente já tinha perdido, culminou que ficou parecendo que o Vitória jogou pedra em Santo também no segundo tempo, mas eu acho que não, deu uma melhorada e o caminho é aquele. É um jogador que faça o que nem fez, vir buscar cá atrás, e o que o Oswaldo já faz, mas sozinho é pouco. Aí tem precisando de mais um que jogue pelo outro lado para fazer também isso, buscar, trocar conexões ali, abrir espaço nos corredores para laterais, porque se ficar só na mesma batida, o time de uma nota só, Zé Hugo e Oswaldo, pica-lhe bola em Zé Hugo e Oswaldo, não vai, aí a gente vai ficar só com a bola parada e pronto. Ô Adson Piedade, até para ficar claro, né, quando eu comento sobre a diferença do primeiro tempo e do segundo tempo, eu quero dizer que o primeiro tempo para mim foi muito ruim, e o segundo, há uma leve melhora, porém não aquilo que foi o suficiente para me agradar, né? Talvez eu não tenha sido claro com o meu comentário, mas concordo com você e estou aqui explicando melhor, tá bom? Ô Adson, é o seguinte, você citou o Wellington Nem, falou sobre a parte física, eu concordo com você. Realmente, a parte física é primordial, principalmente numa Série B de Campeonato Brasileiro, ou melhor, em um modelo de Campeonato Brasileiro tão longo como são 38 rodadas, é necessário, claro, ter a rodagem e conseguir mais minutagem. Agora, a demora de pôr o Wellington Nem para jogar é algo que me espanta e me assusta um pouco, porque ele vinha dando oportunidades, por exemplo, ao Thiago Lopes, o qual não vinha rendendo. E o técnico do Vitória, o Léo Condé, ele dá oportunidades a alguns jogadores e não põe outros que podem ser testados. Por exemplo, eu estava ouvindo o seu comentário ao final do jogo ontem sobre o Nicolas Dibble, estava no trecho que apareceu malhadinho, né? Onde você fala assim, poxa,
se dá tanta oportunidade a fulano e a ciclano, testa o drible também, vê como o drible tá após essa parte física que foi feita, um trabalho físico feito no Vitória. Não foi bem? Não dá para você não, meu irmão. Ó, mas jogo é jogo e treino é treino. Vamos ver. Assim como o Wellington Nem. Quando foi, Adson Piedade, que o Wellington Nem confirmou que ele realmente faz parte do elenco do Vitória e é opção? Ontem, quando ele entrou em campo em um jogo. E muda a história do jogo da maneira que mudou. Claro, não estou aqui dizendo que ele foi o salvador da pátria. Não. Vou repetir, na maneira anímica, na questão de encontrar os espaços vazios, de ler o jogo desde o banco de reserva. A questão psicológica, né, do QI, que ele tem um QI um pouquinho a mais, eu sei, de muitos jogadores. Então, assim, vamos testar o drible. Se for mal, como foi o primeiro trimestre, beleza, não dá. Mas tem que testar no jogo. Adson, sobre essa situação de testes, de dar oportunidades a atletas. A gente cita o Wellington Nem, vimos o Felipe Vieira ontem, temos visto que parece que o técnico Léo Condé vai começar a rodar. Passou da hora, Adson? Você acha que a 8ª rodada ainda está cedo ou está na hora ainda? Olha, quer queira ou quer não, vai ter que rodar, porque me parece que o Vitória tem alguns jogadores que será vetado para o jogo contra o Avaí. Verdade. E eu tenho uma opinião impopular sobre o drible. Eu não acho que ele foi mal nos 3 primeiros meses. O time todo estava mal, fisicamente ruim. Esse cara com perna, ele pode jogar muito mais. E olha que ele já mostrou mais do que o Wellington Nem. Eu acho, ele já fez gol na Vitória, já deu assistência. É mesmo. Tá? Não pode esquecer não, cara. É verdade, Adson. Vai vetar uns 4 ou 5 aí, todo mundo teve chance, porque o cara não vai ter a chance dele. E lembrando, ele não é aquele ponta. Ele é um cara que ele vai buscar a bola, onde a bola tiver, ele é tipo um segundo atacante. Eu acho que ele merece a chance dele contra o Avaí, não de primeira, mas no segundo tempo. Eu acho que drible tem que ser testado, esquecer essa questão de treino, botar no jogo pro torcedor ver. Ó, botei aí, ó, torcedor, para você ver se tá bom ou mal. Como fez com o Vieira, como fez com o Rafinha, o Thiago Lopes, o Torres, o GG. Tá na hora do drible. Tá na hora do drible. Eu já levava drible e levava também o Pablo para esse jogo, já que a gente vai sem 4 ou 5, relacionava esses dois, porque Pablo ele vai precisar. Pablo Diogo, sim. Levaria os dois, conhece os jogos lá no... Pablo jogou pro lado do sul, conhece esse tipo de jogo Santa assim, Catarina. Isso. E levava também o drible, pô. Tá na hora de testar o cara no jogo, o cara com preparo físico já melhorado, como todo mundo teve aí. E eu tenho uma opinião impopular, eu não acho que ele foi mal no primeiro trimestre, não acho. Ele pode não ter entregado tudo que se imaginava dele, mas dizer que o cara é pé duro, não. O cara... Não é, velho. Não é. O cara tem uma finta boa, o cara sabe inverter bola. É esforçado, né? O cara sabe, esforçado, sabe chutar no gol. Talvez esse cara pode ajudar ainda o Vitória, entendeu? Então... Ele tem a cara de uma Série B, por exemplo, né, Adson Piedade? Sim, é um cara que veio para jogar a Série B, na verdade. E aí pegou aquele barril aí do início de ano junto com todo mundo e eu diria, eu não reincidia a drible antes de ver ele atuando na Série B. Se todos estão tendo chance, o campeonato é longo, sobre a rodagem, vai ter que ter mesmo, porque o Marcelo já sentiu aí, olha que a gente começou agora a jogar quarto e domingo, quarto e sábado, já sentiu, já está desgastado, talvez dê Vieira aí para poder descansar mais Marcelo, e o drible precisa da chance dele, e o Wellington Nem também. Beleza, Adson, vamos continuar falando aqui no oferecimento da Clínica Ícaro Pereira, especializada em obesidade, emagrecimento, ganho de massa muscular, qualidade de vida e também reposição hormonal. O telefone está aqui na tela para você, eles ficam na avenida, eles não, né? A clínica, eles porque é o pessoal da equipe do Ícaro Pereira, doutor Ícaro Pereira. Mas a Clínica Ícaro Pereira fica no Empresarial Tomé de Souza, na sala 1124, @Clínica Ícaro Pereira no Instagram. Adson Piedade, a gente fala muito sobre o Wellington Nem, pede muito o Wellington Nem, quer muito o Wellington Nem jogando. Ontem ele jogou poucos minutos, mas o suficiente para você, de repente, assim, na ausência do Mateuzinho, na ausência do Giovanni Augusto, você contra um Avaí da vida... Ele já jogou lá no Figueirense, não foi? Há muitos anos, mas já jogou o Wellington Nem. Vocês contra um Avaí da vida, vamos supor, só dessa situação. A gente vai comentar muito sobre o jogo do Avaí na live de amanhã, se Deus permitir, né? Eu acho. Mas a gente, enfim. O Adson Piedade, sobre a situação do jogo contra o Avaí no meio de campo. O Wellington Nem tem as opções. Wellington Nem, GG
Torres e Thiago Lopes. Diego Torres e Thiago Lopes, bem verdade. E aí, qual dos 4 você botaria? Eu escolheria GG e o Wellington Nem para o segundo tempo. Dependendo de como tivesse o jogo. Por conta do físico, dessa parte física. Aí, se ele começar a aguentar, por exemplo, 45 minutos todo, aí ele já passa para mim ser a segunda opção, fora Giovanni Augusto, pelo histórico dele que ele tem no futebol. Entendi. Assim, o técnico Léo Condé, ele gosta muito do Thiago Lopes, embora eu não entenda o motivo, né? Ele às vezes tenta explicar na coletiva, mas não me convence. Eu espero muito que ele não entre com o Thiago Lopes. Por ser um jogo fora de casa, não vai ter a pressão da torcida ao vivo, em loco. Eu acho que ele pode até utilizar o Thiago. Eu estou receoso disso. Que vai dar Railan e Rafinha com GG de meia. Railan e Oswaldo, não? Não. Ainda tem Oswaldo. Então vai dar Railan, Oswaldo e GG de meia. Entendi. Então, GG atuando ali como camisa 10, né? O terceiro homem do meio campo. Vai Marco Antônio de novo, será? Marco Antônio. Agora ele botou Marco Antônio sem ritmo, agora ele vai tirar? Agora tem que deixar. Agora Marco mais ritmo ainda. Agora, Adson, Marco jogou os 90, cara. E ele tava voltando de contusão, então sem tempo de jogo e tal. Não sei se a parte... Tem que aquela coisa do secar e tal, né? De ficar propenso à lesão. Isso tem que ser visto também. Mas, é como você falou. Botou o cara sem ritmo. Agora com ritmo, então... ritmo, colocar. Aliás, o que é que você achou do Marco Antônio ontem? Fez uma boa partida? Fez uma partida ok. Eu acho que ele informa... Ele vai entregar mais do que Fumaça e do que Léo Gomes. Desde o Bavi que eu vinha falando isso e não me decepcionou. Ele é corajoso. Ele tem coragem para jogar. E ele tava sem ritmo também no Bavi. E jogou. Se picou pro ataque lá, já tava na ponta. Deu cabeçada e tudo. Eu amo o volante ousado, cara. Que vai na área mesmo e depois ele volta. Ô, Adson, o Marcelo ontem fez uma partida consistente ou foi abaixo de novo para você, o lateral? Não, o Marcelo foi abaixo, tanto que saiu. Primeira vez que ele foi substituído. Demais. Zeca também ou não? Zeca jogou melhor do que contra o Mirassol e que contra o Atlético Goianiense, eu achei. Agora, no entanto, tá desgastado. Agora, o que acontece com esses caras, rapaz? Poxa, o Marcelo, nos primeiros 5 jogos, ou em alguns dos primeiros 5, o lateral ou o atacante do lado dele chegava na linha de fundo, ele tava lá 1 centímetro de distância, não dava espaço nenhum. Que até você fala, isso que é isso aí, eu dizia, é abordagem, ele faz logo a abordagem, já tira o espaço do cara. Acabou aquilo, o homem cansou. Será, pai? Só pode ser isso, o cara tá desgastado. É fogo, né? Porque... Será que já foi pra noite aqui em Salvador? Fica a dúvida, espero que não, né? E é o que eu penso, assim, todos nós passamos aqui por problemas pessoais, e seja internos conosco mesmo, com alguma pessoa, etc., na família, enfim. E quando um jogador cai de rendimento assim, eu prefiro imaginar que ele está vivendo algum problema de ordem pessoal que está interferindo ele dentro de campo, né? Assim, eu prefiro imaginar dessa forma, até porque o Marcelo, para mim, é um grande lateral esquerdo em se tratando de Série B e que a gente pode aí levar proveito se ele estiver na boa performance como esteve no princípio da temporada. Adson Pedro... Mas você disse aí agora, né? Em se tratando de Série B. Então, eu pego o gancho e digo: são jogadores de nível Série B, então vão oscilar mesmo também, pô. Vai oscilar mesmo. A gente não tem um elenco tipo Cruzeiro. Então, a gente tem um elenco, um dos melhores elencos da B, mas em comparação com o Cruzeiro abaixo, que foi o ano passado. Então, vai oscilar mesmo. Então, essa oscilação aí você tem que ter banco para poder substituir. Pois é, rapaz. E, Adson, para situação de jogo, né, contra o Avaí, Léo Gamalho sofreu um entorse no tornozelo. O jogador estava com o joelho inchadão, velho, e aí vai ficar de fora do jogo contra o Avaí. Os atletas Zé Hugo continua fora do jogo. Zé Hugo teve um abscesso no dente e ficou de fora do último jogo, vai continuar de fora nessa partida de agora. E o Leonardo Santiago, rapaz, publicou no Twitter que o Mateuzinho rompeu o ligamento colateral e parece que não vai precisar de uma cirurgia, né? Um tratamento conservador. Ele deve ficar de fora durante 2 meses. E o Oswaldo sentiu a panturrilha. Meu Deus do céu. O Léo Santiago postou agora aqui que o Oswaldo sentiu a panturrilha e não viajou.
Pablo Diogo foi relacionado pela primeira vez. Estou vendo aqui no tweet do Léo. Caraca, Adson Piedade. É mais um problema aí. Mais um problema, velho. O cara não levou drible. Parece que não. Ele vai botar Raylan e Rafinha. Rapaz. Ele vai botar Raylan, Rafinha e GG. Raylan, Rafinha e GG? É jogo difícil, viu, velho? Com esses desfalques aí, é muito complicado, viu? Sem Oswaldo. Vamos lá. Vamos lá, expectativa de time, né? Já que a gente está falando aqui, embora não seja o centro seja o foco, o jogo contra o Avaí, mas bora fazer uma perspectiva aqui rápida, né? Segue Lucas Arcanjo, Aizeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade e GG. Aí você acha que ele vai de Raylan na direita, Rafinha na esquerda e o Trellis de centroavante? Meu Deus. Resta a gente torcer, né? Confiar. Mas, Adson, eu achei um time bem lento, velho. É o que a gente tem. Ele não levou drible aí. Não, levou Pablo Diogo pela primeira vez. O Pablo Diogo é rápido. Não tão rápido, mas é mais rápido do que Rafinha, por exemplo. Ah, Jesus amado. Mas é isso mesmo, né? A gente fica preocupado, é claro, mas torcemos para que, primeiro, os jogadores que estão lesionados, por exemplo, o Oswaldo principalmente, que ele não venha, que seja um cansaço muscular na região, essa questão do Oswaldo. O Léo Gamalho e o Mateuzinho já é uma situação diferente. O Mateuzinho deve precisar de mais 2 meses, segundo o Leonardo falou, Santiago. E o Léo Gamalho, cerca de 15 dias a 1 mês, 15 a 30 dias. Uma entorse no tornozelo não é brincadeira. Então, começa aquela coisa de campeonato longo, né, seu Adson Piedade? Quem tiver um elenco melhor vai sobressair. Pois é, gente, resta nos torcer. E você que está do outro lado aí, o que é que você acha? Deixe seu comentário sobre o que você acha aí desse vitória do jogo contra o CRB, a projeção contra o Avaí também, e a gente traz à tona aqui todas essas informações. Bom, Adson, diante deste cenário, o que é que a gente pode esperar então do Vitória contra o Avaí, Adson? O Vitória, com certeza, ele vai para jogar por uma bola. Quando ele vai para jogar por uma bola, ele vai fechado para sair em contra-ataque. Certeza. Porque Rafinha não pressiona, tem o Trellis que pressiona, né? Mas tem um GG, eu acho que ele vai para jogar por uma bola. Não acho ruim também não, tá? Pode acontecer, porque ele vai conservar a primeira linha e os 2 volantes, então já é meio time. Vitória e Mirassol ano passado, Vitória jogou por uma bola. Esperou o Mirassol jogar, sofreu, teve oportunidade, contra-atacou, gol. Isso. Contra o Mirassol ano passado, eu lembro muito bem disso. Estratégia, Adson Piedade. Estratégia de jogo, e isso a gente precisa incutir na mente do pessoal, né? Se a gente tem uma limitação diante de um adversário, nesse caso eu acho que o Vitória é melhor do que o Avaí, mas a gente tem uma limitação interna nossa aqui de desfalques. E não dá para jogar sendo protagonista, não é demérito nenhum você armar uma estratégia jogando por uma bola para vencer o jogo. Afinal, o que importa é ganhar o jogo. Qual a estratégia que você vai usar? Aquela que você considera mais correta para ganhar o jogo. O futebol é resultado. E o resultado requer a performance em campo. Como eu falei e repito, se você acha que o seu time não tem a capacidade de ser o protagonista com a bola nos pés, de criar jogadas o tempo inteiro, deixa a bola com o adversário, vamos tentar resolver aqui esperando por uma bola e vença a partida. O importante é ganhar. Afinal, viu, Adson? Vitória e Avaí, e eu ouvi ontem você comentar, a gente comunga do mesmo pensamento em várias coisas, essa é uma delas. Não há momento melhor de o Vitória vencer o Avaí como esse que está agora, né, Adson Piedade? Se não agora. Não tem um momento melhor de ganhar o Avaí lá, se não agora. Porque se esperar o Avaí ficar bem, e é um time surrateiro, várias Série B assim, começa mal. Quando chega no final da Série B, ele brigando lá em cima já. Então, se tem um momento, esse momento é sábado. Com certeza, meu querido Adson Piedade. Vamos torcer, Adson, para que os jogadores consigam se recuperar o mais rápido possível e o Vitória não continue aí com tantos desfalques. Já temos para esse jogo contra o Avaí, vamos ver para as próximas partidas. Nós falamos no oferecimento da betnacional.com, cadastre-se na Bet Nacional com o código dinâmico e faça as suas apostas. O código dinâmico é tudo maiúsculo na hora do cadastro lá, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo. Também falamos no oferecimento do Baianão Móveis e Eletro, na casa e no coração dos baianos.
Clínica Santa Clara, rapaziada, está aqui com a gente a Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista no E-Social. www.santaclaracentromedico.com.br para saber mais. E também tem aqui tá aqui embaixo a tarja, né? Tem ali o WhatsApp para você entrar em contato e o Instagram também. Abração aí para nosso querido Alessandro Lobo. Está conosco aí o nosso Alessandro Lobo. Pois bem, Adson Piedade, final aí, portanto, de nosso vídeo, né? Comentando sobre o jogo de ontem. E esperamos que o Vitória se saia bem, independentemente da estratégia diante do Avaí. Valeu, Adson. Valeu, Matos. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Deixe seu comentário aí, viu? Deixa o like também e se inscreve. Abração.